Vocês viram que cada semana a Dalgisa está com um cabelo diferente, né? Faz parte. Boa tarde. Tá bonita a Dalgisa. Boa tarde. Isso aqui é original de fábrica, esse. Tá linda. Boa tarde a Obrigada. todos. Boa tarde, querida. Vou mutar meu fone aqui. Ixi. Já estamos online no YouTube. Então, nossa primeira transmissão ao vivo do nosso conselho. Obrigada, Ita. E então eu quero pedir mais uma vez aos queridos que mantenham, né, o seu microfoninho aí fechado, tá bem? Para que a gente tenha uma boa qualidade de som. Quero dar boa tarde a todos. Estamos num momento aí bastante tenso, né? Acabamos de ouvir um pronunciamento, então muitas adequações, adaptações de todos os projetos, de tantos projetos que foram planejados de diversas formas e agora a gente tem que repensar, mas aí juntos, né, nessa força coletiva que a gente tem aqui, nós vamos conseguir avançar e caminhar. A gente acredita nisso, sempre com muita esperança. Então eu quero dar boa tarde mais uma vez, bem-vindos. Esse é o canal do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Vila Velha. Meu nome é Dalgisa Rosa, estou presidente, né? Nós temos aqui a presença dos secretários da Centec, do nosso município, a subsecretária Carol Ruas, do Estado, presença de tantos colegas, amigos, fazedores de cultura do nosso município e do Estado. Então, tem colega aí com o áudio aberto, então eu peço gentilmente que feche o seu áudio, ok? Vamos lá. Com mais pressa e velocidade possível, eu quero pedir, né, então, que o secretário do nosso município dê as boas-vindas e para a condução dessa reunião. E como vai ser a nossa reunião? É uma reunião para orientação de prestação de contas da Lei Aldir Blanc. Algumas questões já foram passadas previamente, né, para a secretaria e essas questões serão respondidas nessa tarde. Mas o chat ele vai estar aberto, então nós podemos colocar algumas situações aqui, a gente vai estar encaminhando, então a gente, sem mais delongas, a gente passa a palavra aí para o secretário Paulo Renato. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui buscando a orientação de todos, né, para que a gente tenha sucesso em 100% aí dos projetos apresentados na Lei Aldir Blanc no município de Vila Velha. Agradecer aí a presidente Adalgisa pela parceria, né, buscando aí o melhor para todo fazedor de cultura do município de Vila Velha. Agradecer o nosso secretário de Estado, Fabrício Noronha, né, e está aí disponibilizando aí o tempo, com certeza, precioso aí da nossa Carol, para estar aí nos ajudando. Muito obrigado, Carol, e transmita aí, primeiro, a gratidão e também o reconhecimento pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo na Secretaria de Cultura do Estado, né, com um evento maravilhoso na semana passada. O propósito nosso, nós estamos aqui, eu, a Aline, o nosso subsecretário Manuel Góes, o Túlio, que também faz parte da nossa equipe da cultura, para poder estar, e o Felipe Fonseca, o Felipe, todo mundo conhece como Perninha, né? Também está conosco aí para a gente poder contribuir, orientar, para que todos façam aí as suas prestações de conta dentro do prazo, né? E já falando sobre prazo,
nós estamos fazendo um estudo interno junto com a Procuradoria, vendo a possibilidade de fazer uma prorrogação no prazo de prestação de contas, né, para 30 de abril. Só que hoje a nossa fala com todos o prazo é 31 de março. Tá? Vai entrar um recurso de protocolo online da Prefeitura de Vila Velha, né, que nos próximos dias vai estar disponibilizando para poder facilitar a entrada dos processos aqui na nossa secretaria, né? Então, isso vai ajudar também na prestação de contas de todos os que ainda não fizeram, né? Então, esse momento complicado que a gente está passando no Brasil e em Vila Velha, né? O nosso município é um município que está tendo o maior número de casos, o maior número de mortes no estado. A gente precisa se cuidar, precisa cuidar dos nossos, né? A prefeitura vai ter uma mudança Tem que fechar o áudio. Só um instantinho, está dando a microfonia aqui. Só a prefeitura vai ter a partir de hoje, a gente já teve uma mudança nos horários de trabalho e vamos ter uma escala reduzida com o revezamento das equipes, né? Que depois vocês vão estar tendo acesso a essas informações para que a gente possa também cuidar dos nossos colaboradores aqui na prefeitura. Então é isso, só fazer essa abertura e um bom trabalho para nós. Agradecer a fala do secretário, registrar também a presença do antigo secretário da pasta, Peterson de Castro, que fez um trabalho muito rico de diálogo com a categoria. A gente quer agradecer, né, por todo o seu trabalho e dizer que nos alegra muito essa presença também. Bom, neste momento, então, a gente passa a palavra para a subsecretária de Cultura, Carol Ruas, do Estado, né, para fazer a sua fala. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim? Tá certo. Então, muito boa tarde a todas e todos e todes aqui presentes. É um prazer imenso, né, representar a Secretaria de Estado de Cultura aqui, em nome do secretário Fabrício. É um prazer mais especial ainda quando a gente é convidado por um Conselho Municipal de Cultura ativo no nosso estado, que eu tenho dito, né, sempre um organismo fundamental para a saúde da cultura, do setor cultural no nosso estado. Então, antes de tudo, eu queria saudar ao Conselho Municipal de Cultura de Vila Velha e a sua atuação, desde sempre. E, na sequência, também saudar aí o secretário Paulo Renato, agradecer o convite, ao subsecretário Manuel Góes também. A gente foi convidado a participar dessa reunião de vocês hoje para explicar um pouco sobre os processos, né, que estão se sucedendo nesse caminho importante, né, e delicado, que é o processo de prestação de contas. E tem algumas informações importantes que a gente achou importante compartilhar, né, por aqui. Eu, enfim, queria antes, na verdade, até dizer que fico feliz que o ex-secretário Peterson, né, esteja convidado para esse momento aqui também. Acho que é bastante saudável que haja uma interlocução, né, entre aqueles que ocuparam esse espaço no momento anterior, né. Isso é um
um sinal e uma garantia de entendimento e de possibilidade de continuidade das ações. Então, queria parabenizar, na verdade, pela iniciativa, pela atitude, certo? Eu, antes de tudo, assim, gostaria de dizer que a gente está passando por um momento muito delicado, né, no nosso estado, de muita fragilização para o setor cultural desde o ano passado. Às vezes parece até um pouco repetitiva essa fala, já que, né, o setor cultural que vem sido afetado drasticamente pela pandemia desde o início, né? Então, nós não sabemos ainda o que é voltar, né, às atividades normais desde que a pandemia começou. E é exatamente para isso, com esse olhar assim, que a Lei Aldir Blanc foi criada, para socorrer esse setor que nós já saberíamos que ficariam bastante tempo paralisado. E hoje eu acho que a gente vive um momento importante, que é um momento de colheita das sementes que a gente plantou, né, com os investimentos da Aldir Blanc até então. Sempre disse, e ainda acredito nisso, que mais importante do que os recursos, né, que nós, enquanto gestores públicos, estávamos e estamos, né, gerindo e destinando, mais importante do que esse volume de recursos aplicados são os projetos, os resultados, né, oriundos desse investimento, que são, com certeza, assim, um grande legado para o setor cultural, para a reformulação, né, das atividades culturais e criativas ao redor do país. Assim. Acho que, a partir desse investimento, a gente está vendo um aquecimento do setor, uma distribuição de oportunidades nas mãos de quem, muitas vezes, não tinha ainda conseguido financiar os seus projetos, e a gente está vendo uma multiplicidade de talentos, né, sendo realizados a todo momento, ainda que num formato virtual, ainda que, às vezes, sentindo esse estranhamento, né, da falta do contato físico, mas acredito que esses projetos, esses legados, eles vão mudar completamente a maneira de a gente se comportar enquanto setor daqui para frente. Assim, espero que a gente aprenda bastante as lições, né, desse processo como um todo. Quando eu falo das lições, eu estou falando das lições para o setor, né, produtivo, mas eu estou falando para nós, enquanto gestores também, que encaramos esse desafio alucinante de processar esse volume de recursos numa escala muito grande, com uma universalização, com vários entroncamentos entre o que é o papel do Estado, o que é o papel do município, com num curto espaço de tempo, e às vezes com uma dificuldade de comunicar e às vezes de se fazer entender para um setor que é tão diverso, é tão múltiplo, e que não poderia deixar de ser diferente, continuará sendo. Assim. Então, antes de tudo, assim, a gente está nesse momento, é importante eu dizer, né, porque não sei se todos acompanharam o processo desde o início, mas com a Lei Aldir Blanc, todos os estados e todos os municípios tiveram a oportunidade de executar recursos com um direcionamento próprio, né, dentro do seu território, fazendo os recortes e as abordagens que entendessem que seria mais benéfico para o setor, né, ali no seu território, na sua comunidade, e essa igualdade de oportunidades, né, por meio das prefeituras e dos estados é uma novidade que a gente precisa celebrar e a gente precisa continuar reivindicando, né? Então, deixo isso também como um recado para este conselho. Hoje, no Estado, obviamente que, em relação às informações da prestação de contas, daqueles que estão concorrendo aos certames que foram elaborados pelo município, precisam seguir as regras do município, né? E, quanto a isso, eu não tenho muito o que contribuir, já que eu estou na gestão do Estado. Mas o que eu tenho para contribuir
com a discussão daqui de hoje, já que a gente também está num processo de processar aí 791 pagamentos de projetos que foram resultado, né, desse investimento do Estado na Lei Aldir Blanc, que ainda estamos finalizando, inclusive, que, bom, a gente chegou num momento, e hoje é uma data especial, porque hoje nós, né, da Secult, a gente anunciou e publicou, anunciamos ontem, publicamos hoje a medida que prorroga os prazos, né, para execução dos projetos contemplados até 1º de junho, né, isso eu estou falando em relação aos editais Artes Integradas e ao Cultura Digital, que são os nossos 2 editais do FUCultura que tem uma execução de projetos por vir, né, ou seja, tem ações a serem cumpridas. Os demais certames, eles não demandam de uma execução de projeto, já que são um licenciamento de obras e o outro é um prêmio, uma premiação para grupos da cultura popular e grupos artísticos. Então, sem execução de projeto. A gente diz que são remunerações por trabalhos que já foram feitos e que não que ainda serão feitos. Então, hoje, a gente publicou essa medida que prorroga a execução dos projetos até 1º de junho. E eu estou falando dessa prorrogação porque é importante vocês entenderem como que a gente chegou nessa conta e o que isso afeta, né, também aos estados, né, porque a gente está falando aqui de uma medida que afetou o Brasil inteiro, e os municípios também. É importante vocês saberem que quando a lei ela é publicada, né, só fazendo um breve retrospecto, em 29 de junho, sancionada pelo presidente e regulamentada cerca de um mês depois, no dia 17 de agosto, que é quando sai publicada o decreto de regulamentação federal, é o 10.464. Esse decreto de regulamentação federal ele é bastante importante, porque ele dá todas as regras de como os entes eles vão conseguir acessar o recurso e como que eles têm que proceder com esse recurso, incluindo, né, do recebimento até a prestação de contas que nós, os estados e municípios, precisamos entregar, né, à União, uma vez que nós somos os credores desse recurso. Esse decreto ele traz um prazo que é estipulado em 180 dias após findado o estado de calamidade pública, né? Naquele momento, o estado de calamidade pública, a que se refere esse decreto, ele está contido num decreto legislativo federal que se extinguiu em 31 de dezembro de 2020, certo? Então, eu sei que é curioso falar que o decreto de calamidade pública se encerrou em 2020, quando a gente está vivendo um ápice da pandemia no país, mas em termos jurídicos administrativos, era essa data, era esse o marco a que esse decreto se referia. Esses 180 dias, ele finda agora, né, vai findar agora em julho de 2021. Esse é o prazo que nós, estados e nós, municípios, temos para entregar o nosso relatório final para o governo federal. Nesse relatório, a gente precisa dizer exatamente tudo o que aconteceu com esse dinheiro, precisa entregar todos os produtos e dizer, inclusive, quem teve a prestação de contas aprovada, reprovada, ou seja, vocês devem imaginar que é um prazo muito inviável, né? Especialmente pela maneira como o processo da execução da Lei Aldir Blanc ela foi se desenvolvendo ao longo desse período de execução. E aí vocês devem se perguntar também, Carol, mas isso foi publicado lá em agosto do ano passado, vocês já não sabiam disso? Sim, nós sabemos disso desde sempre, né? E nós também já vínhamos dialogando há bastante tempo junto
Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, para que tomasse medidas para adequar esse decreto que estava incompatível com as regras. Está mais incompatível ainda porque em 29 de dezembro a gente teve o anúncio, né, não só o anúncio, mas a publicação de uma medida provisória que prorrogou a execução desses recursos. Veja bem, no início de tudo, nós só tínhamos até 31 de dezembro de 2020 para executar todos os recursos, com uma medida que dizia, inclusive, que 10 dias, né, ou seja, até o dia 10 de janeiro, a gente deveria devolver todo o saldo dos recursos para a União. Com a publicação da medida provisória em 29 de dezembro, veja bem, eu estou fazendo questão de falar das datas para vocês entenderem a falta de coerência dos prazos mesmo. A medida provisória, ela permitiu que estados e municípios pudessem executar o recurso, na verdade, pudesse processar pagamentos ao longo do ano de 2021, sem ter que devolver esse recurso no dia 10 de janeiro. O texto da MP ela vai dizer exatamente assim, né, que estão autorizados a utilizar os recursos que tiverem sido empenhados e inseridos em restos a pagar do orçamento de 21, os estados e municípios, enfim, que quiserem executar esse recurso. Então, veja, ao mesmo tempo em que a gente tem uma prorrogação que nos permite pagar ao longo do exercício de 2021, a gente tem um decreto que diz que a gente precisa encerrar tudo e prestar contas em julho. E a gente vem discutindo sobre isso, conversando sobre isso, com a Secretaria Especial de Cultura, com o próprio secretário Mário Frias, com o secretário de Economia Criativa, Aldo Valentim, que é quem está à frente, né, da operação da Lei Aldir Blanc lá no Ministério do Turismo. E a verdade é assim, que já há um entendimento por parte deles de que é um decreto que precisa ser refeito, né? A medida provisória que foi publicada, ela também precisa ser regulamentada, precisa haver novos prazos, precisa ter um procedimento para devolução de recursos, e isso ainda não foi feito. A gente chegou agora nesse dia, né, 16 de março, ainda sem essa medida, e é por isso que nós, da Secult, resolvemos, né, antes de esperar que esse decreto saia, que essa medida, né, venha a valer, já realizar essa prorrogação dos prazos. E aí, eu estou dizendo isso, estou explicando isso para vocês, porque entender desses procedimentos administrativos é importante para a gente entender também que armadilhas podem estar contidas no meio desses processos todos de datas, medidas provisórias, decretos. Porque, veja bem, o que poderia ser uma medida administrativa bastante simples, como é um decreto, né, que simplesmente altera algumas datas, sem prejuízo de parte alguma, uma vez que os recursos já estão nas nossas contas, se transforma numa grande discussão, numa grande batalha por articulação em diversos setores do governo e vai se perdendo. Então, em que pé que a gente está hoje em relação a isso? Há um pedido também encaminhado para que os recursos não utilizados eles possam ser reprogramados pelos municípios e pelos estados. Então, a gente tem 2 processos em andamento hoje junto ao governo federal. A alteração do decreto que prorroga prazos de prestação de contas, porque somente com a prorrogação do prazo de prestação de contas para municípios e estados é que os municípios e estados conseguem esticar um pouco mais o prazo de prestação de contas dos realizadores culturais, dos projetos culturais. Sem isso, nós ficamos todos amarrados e comprometidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, e sujeitos a penalidades pelo Tribunal de Contas.
E o outro pedido é para que seja revalidada a permissão para a utilização dos saldos remanescentes nas contas de estados e municípios. Ora, isso porque vocês devem imaginar que, quando a medida provisória que deu essa permissão para se usar o recurso em 2021 foi publicada em 29 de dezembro, nem todos os municípios conseguiram, né, dar essa aplicação para esse recurso nesse período muito curto, né? Os municípios ainda foram mais ainda prejudicados, porque passaram por um período eleitoral onde a lei eleitoral coloca várias restrições e há um entendimento e uma espécie de paralisação das atividades da administração pública em vários desses municípios, em várias prefeituras. Isso prejudicou bastante o trabalho dos municípios. Nós que vamos acompanhando, né, essa atuação desde o início percebemos isso, né, e como os municípios ficaram estrangulados por esse prazo, e os projetos prejudicados, obviamente. Então, com tudo isso na mesa, e ainda, né, o adicional bônus de que nós estamos talvez passando pelo pior momento da pandemia e com as medidas mais restritivas que impedem a nossa atuação, né, no campo da cultura, é que a gente tem batalhado e articulado, né, desde janeiro, na verdade, para que esses saldos remanescentes eles possam ser novamente reprogramados em novas ações, em novos editais, em ações que já estão em andamento também, no caso de municípios que já tenham. Então, essa é a nossa batalha hoje, né, no campo da articulação com o governo federal, envolvendo nossos parlamentares juntos, a Câmara e o Senado, para que eles possam nos ajudar nessa articulação, que é uma articulação política, né, é um entrave, pelo que nós entendemos, meramente político, não há uma dificuldade técnica de se executar, os recursos eles já estão nas contas. A gente tem um cenário, somente assim, alguns dados, né, ainda não consolidados, mas a gente tem um dado de que 220 milhões de reais, né, estão remanescentes sem poder serem utilizados nas contas dos estados brasileiros. Então, a gente fez essa pesquisa por meio do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Cultura. Nós não temos, né, dados conclusivos dos municípios, porque essa coleta ainda não foi feita, mas se a gente considerar só esse volume de recursos que estão nos cofres dos estados, a gente percebe que com esse recurso dá para fazer muita coisa, além do que já está sendo feito, né? Então, acho que essas são as notícias de hoje. Acho que é importante que os conselhos eles acompanhem esse processo e acompanhem essa articulação, que apoiem, né, esse pleito, na verdade, que é um pleito coletivo. Se a gente tiver mais oportunidades de usar esse recurso, a gente vai ter oportunidade de criar mais oportunidades para os realizadores de cultura nos territórios. Se a gente tiver mais prazo para poder prestar contas junto do Tribunal de Contas, né, e do governo federal, a gente vai ter mais prazo para conseguir ter uma execução dos projetos com qualidade, com segurança, né, chegando ao público que precisa chegar, né, sendo distribuído, de fato, para toda a população capixaba e brasileira, como é e sempre foi o objetivo da Lei Aldir Blanc. Assim. Os idealizadores da lei, né, o querido Célio Turino, né, que foi uma das pessoas que contribuiu para essa formulação da lei, além de várias outras figuras super importantes também. Mas eu cito o Célio porque ele sempre, em todos os momentos, ele trouxe para o centro da discussão a importância dos resultados dessas ações. Mais do que o investimento financeiro, ele sempre falou
que com os frutos da Aldir Blanc é que a gente pode refazer o pacto pela cultura ao redor do Brasil e envolver cada vez mais a nossa sociedade e reconquistar com arte, com cultura, com o pensamento lúdico, né, uma nova possibilidade de Brasil e de posicionamento para a nossa população. Então é isso, eu queria agradecer o espaço de fala, essas são as minhas considerações iniciais, mas vou permanecer aqui um pouco mais, para caso alguém tenha alguma dúvida em relação a isso. E se eu puder contribuir em qualquer outra questão também, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, secretária, e a presença muito importante aqui para a gente, fortalece a ação do Conselho, fortalece a ação dos fazedores de cultura do município, e a gente agradece a sua fala e a sua presença nessa reunião. Nós vamos ter uma fala também, uma saudação do Carlos Zola, que faz parte da comissão, né, integrante da Comissão Estadual de Implementação da Lei Aldir Blanc e do Conselho de Cultura, do Conselho Estadual. Ele vai estar dando uma saudação, e depois a gente vai para a parte prática das respostas, né, das perguntas, e também da apresentação da prestação de contas, como deve ser feita. Carlos, eu posso falar? Pode, vou colocar você na tela. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu acabei perdendo a fala da Carol, mas acredito que ela já deva ter falado muito sobre a questão da Lei Aldir Blanc para vocês. Eu sou da Comissão Municipal de Implementação da Lei Aldir Blanc aqui no município do Açuí. Também sou da Comissão de Implementação da Lei Aldir Blanc no Estado do Espírito Santo. A gente fez um trabalho muito interessante junto à comissão, junto à Secretaria do Estado da Cultura, do CEPUD. Sem falar da Carol, que sempre esteve presente nas nossas reuniões e fez um trabalho incessante em prol que essa lei chegasse até aos municípios todos, né? E também sou do Conselho Municipal, Conselho Estadual de Cultura, né? A Secult nas reivindicações dos grupos, dos espaços culturais, dos artistas, né, locais, né, os artistas capixaba. Nós travamos uma batalha intensa contra o tempo, na verdade, porque era pouco tempo para que todos os municípios pudessem implementar suas leis, né, os seus editais dentro da Lei Aldir Blanc. E foi um processo intenso, porque nem todos compreendiam, nem todos entendiam, né, a importância da lei, e nem todos abraçaram como deveria, né, o repasse desses recursos. Na região do Caparaó, eu pude acompanhar alguns municípios, nem todos, né, cumpriram até o final essa meta de entregar os recursos nas mãos dos nossos artistas, infelizmente, né? Por mais que nós tentássemos, sempre foi uma grande barreira, né? Acredito também que Fernanda, da região da Serrana, o Bruno, da região da Grande Vitória, o Peter, da região de Aracruz, também passaram por esses percalços, Verônica, e a comissão ela só fez um acompanhamento e um direcionamento de querer que do nosso jeito. Nós solicitamos diversas coisas junto à Secretaria de Estado da Cultura para que pudéssemos
os recursos fossem repassados, né, com maior velocidade, e também aos municípios. Né? A gente vê que a Secult, ela abraçou de uma forma intensa todos os editais para que pudesse ser cumprido. E já nos municípios, as comissões municipais elas devem ter essa preocupação de querer que aconteça. Nós tivemos um prazo curto para que os editais fossem cumpridos e muitos municípios tiveram que devolver esses recursos. Né? Eu acredito que o papel hoje dos conselhos municipais de cultura deva ser cobrar quem recebeu esses recursos da Lei Aldir Blanc, os editais, os ativos, as contrapartidas devam ser oferecidas, que devam chegar até a comunidade, mesmo na questão da pandemia, né? Então, eu vejo que a comissão municipal ela tem um papel importante, que é fazer esse acompanhamento hoje da lei, né? Que quem conseguiu colocar como restos a pagar em 2021, né? Conseguiu ainda resolver essa questão do pagamento dos artistas, e que quem deixou de cumprir, né, em 2020, né, até o dia 31, infelizmente, os recursos serão devolvidos. Embora exista toda uma corrente hoje que pede que esses recursos voltem para os municípios que não foram contemplados, né? Acho que caiu aqui, deixa eu ver. Eu não sei se deu para ouvir aí, é porque eu tô a caminho, a gente estava parado. Deu para ouvir sim, Carlos. Eu precisei fechar seu vídeo para a gente né, ter uma qualidade melhor, né, da escuta aí, tá bom? Mas se você quiser concluir a sua fala, fique à vontade. Não, basicamente é isso. Eu acho que a grande questão foi o tempo, que atrapalhou muito o processo. E eu acredito também que os municípios, alguns tiveram grandes barreiras a serem vencidas, principalmente da questão jurídica, da possibilidade desses recursos chegarem, né, até os artistas. Foi um processo muito burocrático. E até a lentidão do governo federal né, fez com que as coisas acontecessem de uma forma que não fosse da melhor forma possível. Mas eu acredito, como o Conselho de Vila Velha, ele pode rever a Secretaria Municipal de Cultura, possa ser mais compreensiva com cada artista, né, para que eles possam cumprir isso. E agora, com a prorrogação, né, sobre a Aldir Blanc, para quem não teve tempo de cumprir, ainda cumpra, e que não seja tão, né, de forma tão cruel essa prestação de contas. É uma das nossas preocupações. Que exista a preocupação de contas, a prestação de contas, sim, mas que seja olhado com um olhar mais carinhoso, porque ainda estamos em período de pandemia, e agora com lockdown em todo o estado do Espírito Santo. Eu acho que o papel dos conselhos municipais hoje de cultura é trabalhar junto com as comissões municipais e ver da melhor forma possível essa contrapartida de quem recebeu os recursos da Lei Aldir Blanc, certo? E aí a comissão estadual está ali para ajudar também, né? Eu, Peter, Verônica, Fernanda, Bruno, Lara, né? O Vinícius, que tá da Secult, que está sempre lá com a gente, Deilton. Então tudo isso, todos eles estão ali, que podem estar contribuindo com os artistas capixabas para essa prestação de contas, essa contrapartida, esse adiamento essa prorrogação da Lei Aldir Blanc. É isso, gente. É uma forma de estar contribuindo. Acredito que a Carol também já tenha colocado todas essas coisas. Obrigada, querido. Obrigada por sua presença
presença, por sua fala. Quero passar, então, nesse momento, para a Aline, que vai estar, né, e o secretário, subsecretário também, Manuel Góes, que vão estar conduzindo essa segunda parte da nossa reunião com a apresentação da prestação de contas. Dalgisa? Sim. Eu vou ter que pedir licença, porque a gente tem uma reunião do secretariado agora, em função aí da questão da saúde, né? Então, a gente vai fazer uma reunião com todo o secretariado, com o prefeito, e aí eu peço licença, e a equipe nossa vai estar aqui acompanhando aí, para a gente poder estar fazendo o máximo aí para poder atingir os objetivos, ok? Secretário, então, fica conosco aqui a Aline e o Perninha. O Túlio. O Túlio. Sim. O Felipe Fonseca. Sim. E o Manuel Góes, que vai estar aqui. Ok. Não, porque tem Ok, muito obrigada. Tchau, boa reunião. Vamos lá, então temos a segunda parte da nossa reunião e aí temos questões importantes, respostas importantes, então fiquem à vontade. Pedir gentilmente aos colegas que estão com o áudio aberto que observem e fechem o áudio por gentileza. Então, subsecretário Manuel Góes, fiquem à vontade. Uma boa tarde a todos. A gente fica muito feliz com a adesão desse convite. Importante essa participação de todo o segmento. Ok, secretário, só um minutinho, só para a gente resolver essa questão de som. Desculpa, pode abrir o som do senhor, por favor. Conta até o dia 31 só. Agora que essa pandemia agora... Dá aquilo que eu ganhei. Por gentileza, os colegas que estão com o áudio aberto, por favor, fechem. Por favor, a gente está ouvindo, por favor. Secretário Manuel, por gentileza, fique à vontade. Boa tarde a todos mais uma vez. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui contribuindo nesse movimento, para que a gente possa realmente dar à cultura o tratamento devido. Quero, nesse momento, agradecer à subsecretária de Cultura do Estado, a Carolina Ruas, que muito gentilmente abriu um espaço na agenda dela, que a gente sabe com a agenda apertada, para estar conosco aqui, valorizando ainda mais esse trabalho do Conselho Municipal de Cultura, de todo o segmento cultural Canela Verde do Estado. Muito obrigado, Carol, muito obrigado aos fazedores de cultura presentes. Vou passar agora a palavra para a Aline, para ela conduzir o restante dos trabalhos. Um abraço. Boa tarde a todos e todas que estão presentes. Eu vou só compartilhar a minha tela aqui, que eu tenho um slide para apresentar para vocês. Você que vai fazer, Dalgisa, compartilhamento? Não, já está ativado para você. Só se houver algum problema, eu faço aqui, porque eu tenho que admitir o pessoal que está entrando e saindo, tá, meu bem? Está aparecendo aí? Sim. Não estou conseguindo aumentar. Não, sei o F5, né? Não tá. Cadê? O F5 não está funcionando. Tem uma barrinha na parte inferior, Aline, que tem, não no Zoom, no PowerPoint, que você consegue fazer a exibição. Esse aqui? Desculpa aí, gente. Então, vamos lá. Porque quando aparece tudo aqui, eu não consigo também visualizar mais, né? O que vem aparecer aí na live.
Sobre a prestação de contas, né, aqui da nossa secretaria, muitos de vocês, né, muitos artistas já vêm recebendo orientações, já vêm recebendo mensagens via WhatsApp, até mesmo lá no final do ano foi enviado e-mail, né, falando de como seria essa prestação de contas. Então, muita coisa a gente está permanecendo da forma como já foi estabelecido e, aliás, como está descrito, né, na questão da prestação de contas do município de Vila Velha, na legislação que a gente tem vigente. Então, só para relembrar e reforçar algumas informações que já foram, né, que já vêm sendo passadas para vocês. Em relação aos editais 08 e 07, né, ainda o procedimento abrir o processo no protocolo da prefeitura, tem a questão agora, que tudo mudou hoje, por conta do pronunciamento do governador Renato Casagrande, né, da questão do lockdown, e como o secretário Paulo, que já comunicou no começo dessa webconferência, a prefeitura, dentro de alguns dias, vai estar com o seu protocolo eletrônico funcionando. Então, há essa possibilidade desse protocolo ser feito de forma remota, né, online. Então, essa apresentação que ela foi montada pensando no que a gente tinha até ontem, até antes desse pronunciamento do governador Casagrande, ok? Então, vamos lá. Quais são os itens que precisa ter nesse processo para a prestação de contas? No caso do edital 08, para quem indicou lá no seu projeto que vai fazer um produto, né, que vai ter um produto aí como resultado, há essa porcentagem de 10% desse produto que terá que ser entregue também à secretaria, junto com a prestação de contas, isso para os projetos do edital 08 apenas. O relatório descrevendo a execução do projeto que foi, né, inscrito, assinado por vocês, um relatório, né, descrevendo a execução desse projeto, isso tanto para o edital 08 quanto para o edital 07 também. Fotos, incluía fotos dentro desse processo, o vídeo da live, ou apresentação, ou oficina, o que foi que vocês colocaram ali como projeto a ser executado, deve estar salvo ou em um CD ou em um pendrive, também anexado ao processo. No caso do edital 07, que era aquele que o repasse, né, do valor era por pessoa, por indivíduo, né, por artista, tem que ter o comprovante bancário da transferência do valor do recurso da conta do proponente para cada conta dos integrantes daquela equipe que ele colocou no projeto. Isso apenas para os processos do edital 07, repito. Por que isso? Porque naquele edital, o valor estava previsto, valor individual no início seria de 1.200, depois a gente conseguiu aumentar ele para 2.000, né, valor individual para cada artista, como se fosse um cachê mesmo, e o artista, o proponente, ele poderia colocar ali no projeto, né, outras pessoas envolvidas ali na execução, na produção do projeto. E aí o valor total, por exemplo, teve pessoas que, proponente, né, que recebeu o valor total, por exemplo, de 6.000, desses 6.000, ele tem lá 3 pessoas, ele tem mais 2 pessoas junto com ele, então é 2.000 para o proponente e mais 4.000 distribuídos aí para cada uma dessas pessoas que fazem parte dessa equipe do projeto. Aquilo que estava inscrito, né, aquilo que foi definido por vocês quando vocês fizeram o projeto e a inscrição. E as notas fiscais, quando for o caso também de ter essas notas fiscais inseridas dentro do processo, ok? Então, tem que ter, voltando e reforçando aqui sobre o edital 07, tem que ter esse comprovante bancário da transferência do valor, porque o valor foi pago para o proponente, e aí o proponente que ia distribuir esse valor de 2.000, nesse caso, né, nesse exemplo que eu estou dando, para os seus membros ali daquela equipe, tá? Do edital 06, também segue mais ou menos a mesma lógica do edital 07 e 08. Ele era o edital específico para os espaços culturais, né? Também, mesma coisa, abriu o processo no protocolo da prefeitura,
um relatório descrevendo a execução do projeto, fotos, né, anexadas, o vídeo, seja da live, da apresentação, da oficina, o que foi definido ali no projeto inicial, também salvo em CD ou pendrive, notas fiscais, se for o caso também, de acordo com aquilo que foi descrito no projeto, ok? Estou passando aqui, depois a Dalgisa vai fazer as perguntas, tá? Não consigo visualizar as perguntas agora. E aí, o outro ponto importante também é sobre os espaços culturais, que vem gerando algumas dúvidas, né? Lembrando que os espaços culturais, eles estão no inciso 2. As outras prestações de conta do inciso 3, né, no caso dos editais, elas são mais simples. Já dos espaços culturais, ela exige um pouquinho mais de atenção da gente. Então, eu trouxe até aqui os trechos, né, em que, tanto na lei quanto no decreto, há menção, né, dessa prestação de contas dos espaços culturais, que a lei ela fecha um pouquinho melhor, digamos assim, em relação aos espaços, né? Em relação aos editais, isso fica de acordo com o que é estabelecido pelo município. Mas a lei, em relação aos espaços, ela já dá uma diretriz um pouco mais elaborada. E aí, trazendo, então, eu estou retomando aqui o que está na lei. A Lei Aldir Blanc, lá, sancionada, né, em junho de 2020. Artigo 10. O beneficiário do subsídio previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º desta lei deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo Estado, município ou Distrito Federal, conforme o caso, em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Isso não mudou. Esse prazo ele ainda está vigente. A medida provisória não alterou esse prazo para os espaços culturais. Então, a partir do momento em que esses espaços receberam a última parcela do subsídio, passa-se a contar 120 dias, então vocês têm até esse prazo, né, final, até 120 dias após, então, o recebimento da última parcela. Está sendo feito esse trabalho aqui pela equipe, pelos estagiários da secretaria, né, de estar enviando para vocês o texto com a descrição daquilo que precisa ter dentro do processo de prestação e também com a data do prazo, porque isso vai variar de acordo com cada pagamento nesse sentido, né, de cada um desses espaços culturais. Então, vai ter, por exemplo, vai ter espaço que a data vai ser diferente porque o pagamento foi diferente, foi antes ou foi depois, então isso vai variar de acordo com a data de pagamento, mas sempre 120 dias após o recebimento dessa última parcela, ok? O decreto também, né, traz novamente esse prazo de 120 dias, só reforçando. Aí, outro ponto aqui do decreto que eu quero chamar a atenção é que a prestação de contas de que trata esse artigo deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Então, novamente, gastos relativos à manutenção da atividade cultural. Então, o que vocês têm que trazer de comprovante nessa prestação de contas dos espaços culturais é comprovar que o dinheiro que vocês receberam, o recurso que vocês receberam, o benefício que vocês receberam, foi utilizado para gastos para manutenção, ok? Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural poderão incluir despesas realizadas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz, outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Estou trazendo o texto da lei do decreto novamente para a gente não, né, esquecer desses aspectos da lei e ter isso como norte, ok? O ente federativo responsável pela concessão do subsídio mensal, previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º, discriminará no relatório de gestão final a que se refere ao anexo 1 os subsídios concedidos de modo a especificar se as prestações de contas referidas no caput deste artigo foram aprovadas ou não e quais as providências adotadas em caso de terem sido rejeitadas.
Por que eu trouxe esse parágrafo? A gente vai ter que fazer a análise dessa prestação de contas aqui do município, né, antes da gente enviar o relatório de gestão final lá para o Ministério do Turismo, lá na plataforma Mais Brasil. Então, a gente tem que ter esse tempo hábil, e aí eu vou falar para vocês por que esse tempo está curto também, pelo menos diante da legislação que a gente tem no momento, diante dos instrumentos jurídicos que a gente tem no momento, para fazer a aprovação dessa prestação de contas, para que depois a gente consiga fazer esse relatório de gestão final e enviar para o governo federal. E a gente tem que publicar, a gente vai ter que publicar quais prestações foram aprovadas ou não, né, e quais as medidas que o município adotou, né, ou adotará em relação em casos, né, em que a prestação não foi aceita, né, no caso que foram rejeitadas. E aí, trazendo tudo isso, diante do que está na lei e do que está no decreto, o que é necessário, então, para a prestação de contas dos espaços culturais? O relatório descrevendo a execução do pagamento das despesas e da execução da contrapartida, isso é muito importante, a execução da contrapartida que vocês indicaram, que vocês trouxeram lá no formulário de solicitação de benefício, que vocês assinaram, né, que vocês disseram, não, minha contrapartida vai ser uma oficina, minha contrapartida vai ser uma apresentação online, enfim, de acordo com o que vocês indicaram lá no formulário. Fotos e vídeos salvos em CD ou pendrive que comprovem a realização da contrapartida. Documentos que comprovem o pagamento dos custos mensais para a manutenção do espaço cultural indicados na planilha do formulário. Então, lá na planilha do formulário que vocês preencheram, vocês colocaram lá quais são os custos mensais para a manutenção do espaço de vocês. Então, vocês têm que trazer também no processo de prestação esses documentos que comprovem esse pagamento daqueles custos que vocês indicaram lá no formulário. Uma planilha de custos com comprovantes, né, desses custos, os recibos e as notas fiscais. Aqui é importante ter todos os recibos, todas as notas fiscais, se for o caso, né, de ter utilizado, dentro desse processo também, ok? Aqui, mais do que nunca, aqui é necessário isso. Os prazos, né, que sempre foi também essa dúvida, não só de vocês, mas é uma dúvida também recorrente da gente aqui, acho que de todos os gestores de cultura, né, do Brasil, em relação a algumas dessas questões que um prazo está estabelecido no decreto, aí vem a medida provisória e muda determinado prazo, mas para uma determinada ação que o município ou o estado pode fazer, né, como muito bem explicou a subsecretária Carol Ruas, só trazendo novamente aqui, reforçando isso que já foi falado, mas dentro daqui, para a nossa realidade do município, a medida provisória, ela só prorrogou prazo para conclusão da execução dos recursos empenhados e inscritos em restos a pagar, ou seja, para liquidação e pagamento no exercício de 2021. É só isso que ela menciona. Para os prazos do município, né, há essa grande necessidade de ser feita uma revisão, né, quanto à devolução dos recursos à União, e aí a gente está aguardando, como bem foi lembrado, né, algum instrumento legal da Secretaria Especial de Cultura que faça que traga um novo prazo para a devolução daquilo que está em recurso ainda remanescente, né? A gente tem o recurso na conta, mas a gente não é autorizado a utilizar. Teve um comunicado, né, no começo de 2021, da Secretaria Especial de Cultura, em que eles disseram que esses recursos que sobraram, eles devem ainda ser mantidos nas contas bancárias, então o que a gente tem no momento é essa informação apenas. O prazo para o município apresentar o relatório de gestão final, isso aí é o prazo que a gente, enquanto ente federado, né, gestor da cultura, a gente tem esse prazo aí, 29 de junho de 2021, que é o prazo ainda vigente para enviarmos o nosso relatório de gestão final. Porém,
para enviarmos nosso relatório de gestão final, que é em 29 de junho. Para isso, a gente precisa fazer a conferência, a análise e a publicação da prestação de contas. Então, por isso que a gente, o município, né, a secretaria, achou por bem, nesse momento, colocar esse prazo para execução daqueles projetos ainda que não foram executados e para a prestação de contas. A gente estava trabalhando em cima desse prazo de 31 de março de 2021. Como o secretário Paulo falou no momento, há uma possibilidade de prorrogar, né, de prorrogarmos esse prazo para 30 de abril de 2021, e isso está sendo tratado internamente com a PGM, né, e com a secretaria, ok? Além disso tudo, tem essa necessidade também dessa revisão desse prazo de entrega do relatório final, né, isso para a gente, para os municípios, também que a gente está aguardando o retorno da União, né, algum instrumento legal que nos dê uma outra diretriz. Mas, no momento, o que a gente tem para trabalhar em cima são esses prazos que eu falei. O nosso prazo, enquanto município, é 29 de junho, e aí, por conta desse prazo ser ainda bastante curto, para a gente aqui, é que o prazo para os beneficiados, né, voltando a repetir, então, prazo para os beneficiados, para execução e para a prestação de contas, a gente está trabalhando em cima desse 31 de março, podendo ser, novamente, podendo haver essa prorrogação até 30 de abril. Quais são as penalidades caso eu não tenha a minha prestação de contas aprovada? Bom, o município vai levar em consideração a legislação que tem no momento, a legislação municipal que ele tem no momento, que trata disso, que trata desse assunto. Nos editais mesmo, lá no texto dos editais 6, 7 e 8, tem o item tratando sobre as penalidades, né? O não cumprimento das exigências desse edital ou de qualquer das cláusulas do termo de compromisso a ser celebrado implicará cumulativamente na impossibilidade do contemplado para firmar novos compromissos, contratar ou licitar com a Sencult, na época era Sencult, né? Estou usando o mesmo texto do edital, pelo prazo máximo de 2 anos e inscrição em dívida ativa, além de ficar o mesmo obrigado a devolver a importância recebida com correção monetária baseada na conversão do valor pela VRTE. E o que a nossa lei do Fundo de Cultura do município também prevê, no caso de penalidades. Lá no artigo 28, a lei do fundo vai dizer o seguinte: serão considerados inadimplentes com o Fundo de Cultura do município os proponentes que deixaram de apresentar a prestação de contas no prazo legal e aqueles que tiverem suas contas rejeitadas, sujeitando-os à aplicação das seguintes sanções. Primeira, advertência. Segundo, suspensão da análise e arquivamento de projetos que envolvam seus nomes e que estejam tramitando no fundo. 3, paralisação e tomada de contas do projeto em execução. 4, impedimento de pleitear qualquer outro incentivo do órgão do Poder Executivo responsável pela gestão da cultura no município de Vila Velha e de participarem como contratados de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. E 5º, inscrição no cadastro de inadimplentes do órgão do Poder Executivo responsável pela gestão da cultura no município e do órgão de controle e de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Finanças, sem prejuízo de outras combinações cíveis, criminais e tributárias decorrentes de fraude ao erário. Esse documento aqui a gente elaborou baseado na nota técnica da CNM, a nota técnica que saiu em 12 de fevereiro de 2021, nota técnica número 5, que dá todo esse direcionamento, todo esse esclarecimento também em relação aos prazos, o que foi modificado pela medida provisória e o que ainda estaria vigente, ou está, né, vigente em relação à lei e ao decreto e que, né, os municípios precisam se atentar, ok? A gente está aqui à disposição, no meu caso, né, alguns de vocês já me conhecem, que já acompanhavam, eu já acompanho desde o ano passado, mas a gente tem também na equipe técnica o Túlio, que já é funcionário efetivo também
da prefeitura há muitos anos, que entrou, né, nesse trabalho aqui da Lei Aldir Blanc, mesmo estando também, mesmo ano passado, mas ele estava mais em home office, mas ele também tem todo o know-how e todo o conhecimento da aplicação da Lei Aldir Blanc aqui no município, e o Felipe Fonseca, que agora também está junto com a gente aqui na Secretaria, né, na parte de Cultura, Subsecretaria de Cultura, também realizando aí no setor financeiro a realização desses pagamentos e ajudando a equipe nesse sentido, ok? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Ok, obrigada, Aline, por seu esclarecimento, por essa apresentação. Eu quero, então, fazer a leitura das perguntas que foram colocadas aqui no chat desde o início. Então, a gente ainda tem a presença da Carolina Ruas, obrigada, e da equipe também da Centec para dar essas respostas, né? Então, eu faço isso agora nesse momento. Os colegas que estão presentes, que quiserem também fazer suas colocações no chat, a gente usa esse instrumento para que seja mais objetivo, né, e eficaz, para dar agilidade, celeridade a essa reunião. Se for possível, mas encaminhando para o final, a gente pode abrir algumas falas também, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro aqui, que está no chat, vocês podem ir acompanhando, gostaria de saber sabendo se a prestação de contas está certa. Prestei conta desde de janeiro e não deu certo, não sei se deu certo. Aline, você pode, por gentileza, responder? Sim, Adalgisa, a conferência, análise dos processos de prestação de contas está sendo feita, sendo realizada. Se o proponente, né, que prestou contas, estiver faltando alguma coisa, estiver faltando alguma documentação, a gente vai entrar em contato para essa pessoa, né, poder fazer o ajuste necessário ali. Volto a repetir, isso vai ser publicado também, né, no processo final, né, de finalização desse trabalho interno, vai ser publicada essa prestação de contas, daqueles que foram rejeitados ou não. Mas, nesse meio tempo, em que a equipe estiver trabalhando em cima dessa análise, se tiver faltando alguma documentação, tiver faltando alguma coisa, a gente vai entrar em contato com o artista, com o proponente. E já está sendo feito, na verdade, esse contato, né? Ok, muito obrigada. Seguindo... No caso do inciso 2 e o 006, que o prazo não foi prorrogado e os eventos propostos são presenciais, como realizar a prestação de contas? Terá alguma prorrogação com a atual situação? Eu posso falar, Adalgisa e amigos, segundo a informação oficial do secretário Valentim, tá? O que é presencial pode ser convertido em virtual, tá? E ser apresentado sem qualquer penalidade. Então, não é impedimento você transformar o que seria presencial, e agora mais do que nunca não vai ser, para virtual e apresentar como contrapartida e como evidência do seu projeto realizado. Só lembrando, né, que aí você faz a justificativa no próprio relatório. Você descreve ali no seu relatório que houve a necessidade de fazer essa mudança e está tranquilo porque está sendo aceito também dessa forma, ok? Ok, muito obrigada. Horácio Xavier pergunta: o projeto do grupo de teatro da Academia de Letras de Vila Velha prevê a apresentação do espetáculo em outubro de 2021. Como prestar contas do que ainda não aconteceu? Então, Horácio, volto a repetir, o prazo é esse que a gente tem que trabalhar em cima dele. A gente tem prazo final de nós, município,
de entregarmos o relatório de gestão final em 29 de junho. O prazo que o município está estabelecendo para prestação de contas é 31 de março, podendo ser prorrogado até 30 de abril. Não tem como a gente, tá acima da gente, mudar ou prever qualquer coisa em relação a isso. Se houver alguma nova diretriz, se houver uma mudança nesse decreto, uma mudança nesses prazos vindo do governo federal, aí muda tudo de figura. O problema é que, às vezes, a gente tem que lembrar sempre, né, levar sempre em consideração, que esses prazos que estão descritos tanto na lei ou no decreto, eles amarram a gente em algumas situações e fica, assim, a gente fica sem pés, fica de pés e mãos atados, na verdade, para tomar qualquer decisão. Isso não cabe a gente, assim, nesse momento. No momento, o que a gente tem é esse prazo que foi falado aqui. Foi lembrado pela gente, foi lembrado também pela Carol Russa, que do governo do estado. Então, assim, infelizmente, você vai ter que readaptar. Ok, obrigada, Aline. Seguindo, a Andressa coloca aqui: sei que a pandemia está tornando tudo muito difícil para todos os artistas em geral. Espero que todas as organizações de cultura, neste tempo de pandemia, abracem os artistas circenses capixabas. É uma colocação aqui da Andressa, uma pergunta e muito importante. O Manfredo pergunta aqui sobre a questão da fala para os membros do conselho. Não, querido colega, não é uma reunião extraordinária. A gente quer priorizar aqui a resposta às questões da prestação de contas, e se houver tempo no final, a gente vai abrir sim para algumas falas, tá bem? Vamos lá, Regina. O Brasil todo está buscando ajudar os agentes de cultura com a prorrogação dos prazos para execução e prestação de contas dos editais. Poderemos contar com a Prefeitura de Vila Velha nos dando segurança para isso? Com certeza podem contar com a nossa secretaria, podem contar com a Prefeitura Municipal de Vila Velha, com a Secretaria Estadual de Cultura, que estamos trabalhando de uma forma intensa para privilegiar e ampliar esses prazos, que são prazos, a subsecretária Carol já expôs claramente, são prazos conflitantes que não tem como nós executarmos. Mas estamos presos a uma lei, a uma regra do jogo. Enquanto essa regra do jogo, que é federal, nós não temos alcance sobre ela, não modificar, o que nos resta fazer é essa mobilização nacional em prol dos artistas, em prol da classe que está muito prejudicada e, infelizmente, vai partir para um segundo ano. Mas estamos empenhados e com todo carinho, todo cuidado, principalmente com os artistas circenses, os artistas marginais, no bom sentido. Obrigada, vamos seguir. Como faremos a prestação de contas protocolada na Prefeitura se o serviço público está trabalhando remoto? Eu acho que eu posso responder aqui. No início da reunião, o secretário Paulo Renato disse que já está sendo implantado um sistema de protocolo online pela Prefeitura e que em breve já vai estar funcionando, acredito que ainda essa semana, pelo que ele apontou. Então, logo que ele estiver online, a Secretaria, obviamente, pode nos informar e a gente publica no Instagram do Conselho, nos canais todos, nos grupos de WhatsApp, para que todos possamos utilizar esse instrumento da melhor forma possível. Então, acho que a resposta é essa, correto? Ok, vamos seguir. O que a legislação diz, Júlio Caetano, né? Deixa eu identificar. O que a legislação diz sobre o decreto de 14 dias de quarentena, dita hoje pelo governador do estado? Nós estamos agora, nesse momento, com o nosso secretário-geral, Paulo Renato, com o prefeito, tratando desse tema. Como nós estamos envolvidos aqui com esse nosso encontro, eu não acompanhei a fala do senhor governador e nem li o decreto, mas, com certeza, daqui uma hora e pouco, teremos informações a respeito.
Então, é uma informação que, com certeza, todos os noticiários da noite vão repercutir com bastante clareza. E nós, tendo essa informação, vamos repercutir também nas redes sociais. Ok, obrigada. Vamos seguir. Como disse antes, nosso projeto foi aprovado com a apresentação do espetáculo em outubro de 2021. E o dinheiro do edital foi depositado no dia 26/12/2020. Não temos tempo hábil para execução com este prazo de prestação de contas. O que fazer? É o caso do Horácio ainda? Sim, então, Aline, Horácio, eu acho. Lá no seu projeto não está descrito que a sua apresentação ia ser em outubro de 2021. Ok, uma sugestão para o colega Horácio que entre em contato o mais rápido possível com a secretaria para abertura de um diálogo e esclarecer essa situação da melhor forma possível. Como saber se a Deb colocou aqui, eu acho que essa resposta já foi dada, né? Como saber se a prestação de contas feita em dezembro foi aprovada. Neste caso, as prestações de contas que estão com algum tipo de problema, está sendo feito um contato para que isso seja esclarecido. Mas eu encaminho aqui uma sugestão, secretário, Aline, em que, à medida que essas prestações de contas forem sendo efetivadas e tudo ok, que um WhatsApp ou alguma mensagem para que as pessoas se tranquilizem de alguma forma, para que tudo esteja certo. É uma sugestão, se for viável, possível, com o número de funcionários que a secretaria tem, acho que a gente consegue resolver essa situação. Papel Recriado pergunta assim: existe alguma planilha padrão ou cada um faz? Na verdade, existe os documentos que já estão disponibilizados, foram disponibilizados acho que desde o início. Tem um formulário para o inciso 2 que tem que ser utilizado, e tem um passo a passo também. A gente pode estar disponibilizando no Instagram do Conselho, onde a gente tem uma árvore de links, em que lá você clica e tem todos os documentos para você poder baixar, as logomarcas, canal do YouTube, os vídeos todos e todos os instrumentos que vocês precisarem, a gente disponibiliza na árvore de links do Conselho. Mas a Aline quer acrescentar, querida? Fique à vontade. Sobre essa documentação, Adalgisa, a gente também está mandando pelo WhatsApp de cada um, aquele WhatsApp lá que a gente utiliza, o WhatsApp comercial, o que é necessário dentro da prestação de contas, para cada um daqueles editais, ou para os espaços culturais, por exemplo, também. Então, está sendo enviado, essas informações estão sendo enviadas para as pessoas, para os artistas, para os proponentes. Então, isso está sendo feito. E qualquer dúvida também é só ligar lá para a secretaria, que a gente também está, assim, todo momento a gente atende e tira essas dúvidas também, pessoal, tá? E lembrando, só mais uma coisa também que eu queria reforçar, é o seguinte, os editais estavam bem claros quanto a algumas regras, gente. Então, assim, naquele momento em que vocês assinaram o termo de compromisso, que vocês inscreveram os projetos de vocês, o que a gente tinha até aquele momento, o prazo era 31 de dezembro de 2020, lembrando isso. A gente trabalhou ano passado em cima do prazo de 31 de dezembro de 2020 para fazer tudo. Para a gente aqui e para vocês também, executarem. Lembra que era, até então, isso só mudou no 29 de dezembro, quando veio a medida provisória. Mas o nosso prazo foi trabalhado em cima do 31 de dezembro de 2020. Então, essa regra já estava colocada lá atrás, ela não está sendo criada agora. Ok, a gente tem uma questão aqui do 009, eu vou pular para que a gente fique focado na prestação de contas e, se houver tempo, a gente responde no final. E aí peço a compreensão dos colegas, porque a gente tem um limite de tempo aí dos colegas da secretaria que a gente tem que cumprir. Quanto interfere o decreto dos 40 dias, eu acho que
respondeu e é uma resposta que precisa ser primeiro analisado esse decreto para que ela seja dada da melhor forma possível. Júnior, papel recriado. Outra dúvida no meu caso, que foi a manutenção de espaço cultural, eu não sei quais os meses que presto contas dos meses subsequentes à data que recebemos o recurso ou na data da solicitação. É a data do recebimento do recurso. Ok, Aline, vou respondendo o que der aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Ok, Deb, material salve CD e precisa levar e protocolar na PMVV. Poderiam abrir a possibilidade de anexar o material online ou subir para a plataforma e passar o link, como acontece em outros editais? Como justificar o repasse ao proponente no caso do cachê? Assina o recibo também? Do edital 07, né? Essa é a pergunta. Eu imagino que sim. No caso, primeiro é uma sugestão para que esse material, esse produto seja colocado através de um link que a gente possa disponibilizar. Eu acho a ideia maravilhosa, acho que daria celeridade ao processo e também não correria o risco de gravar um CD e não ter nada dentro, porque às vezes esse tipo de coisa dá problema, né? Isso com os protocolos eletrônicos é possível, sim, né? Porque, assim, a ideia do CD e do pendrive até então, porque os processos eram físicos, né? Ainda são, na verdade. Mas com essa instauração de um processo que vai ser feito de forma eletrônica, aí não tem problema nenhum aí a pessoa da TI vai criar uma forma de a pessoa anexar o link e ser colocado lá dentro do processo. Quanto a isso, a gente tem que esperar aí alguns dias a mais para responder. Então, no caso aí do cachê, a pergunta da Deb, só para relembrar, como justificar o repasse do proponente no caso de cachê? Transferência bancária, depósito. Não, eu acho que a pergunta é diferente, Aline. Por exemplo, eu fui proponente e eu sou artista que vou executar. Eu vou fazer um recibo para mim mesma. Eu acho que é isso, né, Deb? A pergunta. Ok. Recibo simples. A prefeitura também aceita se for recibo simples. Então, pode ser. Ok? Respondido? Ok, eu só estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas, só um minutinho. O Túlio ou o Felipe, se estiverem aí também ainda escutando, se eles podem também contribuir com essa parte, se eles quiserem falar alguma coisa recibo também. Simples. Vale recibo simples. Obrigada. Túlio é um querido. Falou o especialista. Esse sabe tudo. É fera. Abraço. No caso da prestação de contas, entre eles vale o recibo simples. Muito obrigado, Túlio, pela contribuição. Obrigada. Obrigada, Túlio. Eu estou vendo aqui, tem mais uma pergunta. Regina, a feira ocorria religiosamente todo mês e tinha pretensão de realizar feiras na praça como equipe de produção, show, locução. No projeto de manutenção de espaços culturais, precisamos dessas despesas. Como contrapartida está prevista uma oficina virtual, podemos pagar os shows, produção, locução, para serviços que serão prestados depois, mediante a um termo de compromisso? Aline? Regina, a gente vai ter que analisar essa sua questão aí, situação específica, aqui na secretaria. Eu recomendo, assim, depois você dar uma ligadinha para a gente conversar melhor, tá? No momento, assim, a gente não tem como responder a isso agora. Ok, obrigada. Deb, podemos anexar despesas do ano de 2021? De espaço cultural? Manutenção do espaço, se for, enquanto
vocês estão utilizando para manutenção do espaço. Se entrou janeiro de 2021, fevereiro de 2021, está pagando para manutenção do espaço, sim. Ok. Tem algumas colocações aqui que eu não estou entendendo muito bem, mas eu vou passar aqui, tá? Sim, os editais tinham um prazo certo, porém ficaram mais de 15 dias para formar o conselho da nova gestão. Não sei se você consegue entender aí, colega Júnior, se puder escrever para a gente entender um pouquinho melhor. Davi, licença, acho que ele está falando sobre a parte do conselho que ia ser nomeada pela prefeitura. Mas essa nomeação não interfere na execução da Aldir Blanc, Olha, tá? eu acho que sim. Não interfere. Vamos lá, seguindo aqui. Aline, você pode pontuar sobre isso, por gentileza, ou o secretário? Vou só reiterar que realmente não houve qualquer interferência de transição de gestão. Tá? O que houve toda transição de gestão tem que se aguardar a liberação do orçamento. Consequentemente, as contas ficam sob análise da nova gestão. Mas não teve nenhum envolvimento, nenhum impedimento, qualquer fato que pudesse prejudicar o processamento. Tudo que estava empenhado, sendo processado, tanto é que foi pago. Algum remanescente ainda está sendo analisado e, com certeza, com a liberação do acesso ao saldo da conta do fundo, tudo isso será resolvido. Aí, Vila Velha terá 100% do recurso distribuído. Ok, obrigada. Bom, a Dani pergunta de novo sobre a questão do protocolo no caso de lockdown, né, de quarentena, ela coloca aqui. Aí, Dani, mais uma vez, o secretário Paulo Renato citou que há a possibilidade da implementação do protocolo online nos próximos dias, então isso poderá ser feito dessa forma. Aí a Regina pergunta como ela pode falar com você. Aline, eu te passo o contato da Regina, não sei se você tem. Tem, Aline? Que aí eu te passo o WhatsApp dela, e aí a Aline e Regina, faço a ponte aí entre vocês para facilitar. Tem mais, meu Deus, espera aí, gente. Pularam a minha pergunta, ok? A respeito do 006, qual a data limite para a prestação de contas? Aline, igual 007-008, a pergunta. Pode repetir, por favor? Posso, claro. A respeito do 006, qual a data limite de prestação de contas? Está igual a do 007-008? Aline, você respondeu? Desculpa, não vi. Sim, eu falei sim. Ok, perdão, é porque eu estou lendo aqui as perguntas. O Júnior coloca aqui, desculpa, quis dizer a questão do tempo, sim. Causa um efeito dominó. Não a questão da gestão em si, mas sim as datas, pois tínhamos que realmente aguardar, entendem? Reitero ao amigo artista que não houve qualquer interferência nos processos. Todos os processos estavam caminhando como caminharam. Inclusive, queremos aqui, mais uma vez, cumprimentar, que eu acho que ainda está presente, o nosso amigo ex-secretário Peterson, pelo trabalho importante que foi feito no início de todo esse processo. Então, posso garantir que não houve qualquer interferência, tá? Os prazos realmente que, num momento de transição, que às vezes são um pouco mais lentos, mas hoje tudo foi resolvido, tudo está devidamente processado em pagamento. Ok, obrigado, secretário. Vamos lá.
Não, a Dani, você não conseguiu ouvir a resposta da Aline, ela disse que sim, ok? Que é o mesmo prazo. Como será realizado o protocolo no caso da quarentena? Provavelmente, ok, a gente já respondeu, Nívia, que o protocolo vai ser implantado um sistema de protocolo online, tá? Para que neste período, né, e acredito que é uma coisa que vai ficar, pode ser utilizado esse instrumento em que todos nós vamos poder fazer de casa um sistema remoto, ok? Vamos lá, a gente vai caminhando para o final, porque a gente tem um limite de tempo. Na verdade, a gente avançou aí um tempo grande do que havia sido previsto. Eu quero agradecer a equipe da Secretaria por essa disponibilidade a todos. Tem uma questão aqui, secretário, e propositalmente eu deixei no final, né, saudar aí o nosso querido Celso Adolfo, ele está parabenizando aí o Conselho, mas também, né, falando que estamos amarrados no Federal, né, Nossa Senhora da Penha, rogai. Importante sua presença, Celso, a figura importante da cultura do nosso município. Mas vamos lá, secretário, eu deixei essa pergunta aí. Tem a questão do edital 009, que foi alguns colegas colocaram no chat durante todo o tempo. Então, eu gostaria de pedir ao senhor que falasse alguma coisa sobre essa situação, né, para responder aí as várias falas dos colegas no bate-papo, por favor. Bom, vamos recordar, porque é para muitos que têm nos ligado, e a gente atende a todos, do edital 009, o que efetivamente aconteceu. Então, já foi falado aqui desde o início, inclusive pela subsecretária Carol Ruas, da Secretaria de Estado da Cultura, que os prazos realmente foram muito apertados e estão refletindo agora nas prestações de contas. Então, o que aconteceu na premiação dos mestres, que é o edital 009? Ele foi publicado no dia 28 de dezembro, tendo prazo final 31 de dezembro. Está na esperança de se conseguir empenhar esse edital. Mas, em função de toda a sobrecarga desse período e mais a rotina normal da prefeitura, infelizmente, este edital e alguns outros projetos também não foram empenhados. Consequentemente, a prefeitura está impedida de processar o pagamento com o saldo que existe. Existe dinheiro e ele foi concebido e publicado com o saldo que existia à época em dezembro, que continua existindo. Então, qual é a nossa perspectiva desse trabalho nacional de poder utilizar esse saldo do Fundo de Cultura para quitar essas pendências, com prioridade para o 009, que não foi pago nenhuma das premiações, porque nenhuma delas foi empenhada em tempo hábil, porque realmente é todo um processo, é um edital um pouco mais complexo, que realmente em 3 dias, num período de final de ano, transição de governo, realmente não aconteceu. Mas a secretaria está cuidando, está atenta, é prioridade. Teria uma possibilidade 2, que seria pagar com recurso do município, que é uma situação muito distante em função de não ser um compromisso, tá, do município, e sim da Lei Aldir Blanc, onde o recurso existe, está aqui, e nós vamos até a última consequência, até o último momento, nós vamos insistir em poder utilizar esse recurso para quitar todas as pendências e, se sobrar alguma coisa, abrir novos editais para contemplar essa classe tão sofrida. Essa é a posição clara, transparente, sem rodeio. O 009 depende do acesso que nós tivermos ao saldo da Lei Aldir Blanc. Colegas que fizeram essa pergunta no chat, se quiserem, podem comentar agora, que eu sei que é uma questão que aí é preocupante para todos, né? E
espero que essa resposta aí tenha esclarecido um pouco dessa ansiedade, dessa preocupação que todos nós temos, né, em relação a esse edital, que é uma frustração particular da gente por não ter sido executado. Isso aí, Debbie. Isso aí você botou no chat, é doido. Realmente a gente fica assustados, né? Porque na verdade assim, a nossa expectativa da execução assim perfeita de tudo, mas infelizmente a gente tem uma situação como essa, mas a gente não vai descansar, a gente vai continuar lutando, né? E é isso aí, com essa mobilização coletiva, com essa mobilização bonita que a gente tem feito, a representatividade nas reuniões, a gente tem tido reuniões com uma participação muito, muito boa e muito rica de todos. Então, assim, a gente tem um tempo agora muito curtinho, mas eu queria abrir para 3 falas. A gente tem uma tradição nas reuniões do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Tradição não, a gente tem um regulamento, né, um regimento interno, que diz que a gente tem um limite de 3 minutos, mas como eu já recebi uma mensagem aqui, que o secretário ele tem um tempo aí mínimo, né, para ficar, e os funcionários também da secretaria, a gente vai abrir para falas curtinhas, 3 falas de 2 minutos, para que a gente tenha essa manifestação dos fazedores de cultura do município e para que a gente possa encerrar a nossa reunião. Quero dizer que o Conselho ele se reúne sempre na última semana do mês, na terça-feira. As reuniões elas têm acontecido online, o link está disponível sempre na árvore de links que fica no nosso Instagram. Se você não segue, siga, por favor, ajude a divulgar esse canal de comunicação com os fazedores de cultura do nosso município. Então, eu vou abrir aí, então, 3 falas curtas de 2 minutos para 3 colegas. O colega Manfredo já colocou a sua intenção de falar. Se a gente tiver aí mais dois colegas que queiram se manifestar, a gente agradece. O ex-secretário Peterson de Castro mandou uma mensagem aqui, eu quero ler para os senhores, porque ele precisou sair por um compromisso. Ele disse que gostaria de parabenizar os artistas, ao conselho, e a equipe da secretaria, no nome do subsecretário Manuel Góes, e assim como a subsecretária de Cultura do Estado, Carolina Ruas, foi importante na engrenagem para a implementação e execução da Lei Aldir Blanc. Então, a gente tem aí a manifestação do secretário, e então vamos lá, eu vou abrir então esse tempo de fala. Os colegas, a gente tem uma inscrição por enquanto, e a gente tem mais 2 caso seja de interesse. Vamos lá? Colega Manfredo, se você quiser, pode abrir o seu áudio. Olá, pessoal, boa tarde. Manfredo aqui, para quem ainda não me conhece, dar as boas-vindas oficialmente, né? Eu não tive com o Manuel aqui e a Aline esse ano ainda, né? Numa reunião, ainda que seja uma webconferência, né? Eu acho que o conselho está aqui de certa forma também, né? E eu não vou me alongar, não, sabe? O Manuel já respondeu, de certa forma, a minha questão, que era sobre a questão da prorrogação desses prazos, né? Enfatizar essa questão, né? Em relação a essa consideração para a classe, né? Eu tenho recebido algumas ligações e mensagens de artistas desesperados, literalmente, sabe? Que não vem uma solução plausível aí para poder executar seus projetos, com essa nova realidade que a gente começa agora a partir de quinta-feira. Eu mesmo, como artista e como vários aqui, já sofri cortes, né, de apresentações. Eu teria uma apresentação para fazer agora na quarta-feira, que já caiu em decorrência disso. Então, é só reiterar mesmo esse cuidado e esse carinho nessa prorrogação, porque eu tenho certeza de que isso vai fazer muita diferença para a classe, viu? É isso aí. Obrigado, Carol. Falou excelentemente bem. Adalgisa, grande anfitriã. Manuel, seja bem-vindo. Aline, um beijo. Obrigado, Manfredo. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Gente,
tem que fazer a técnica, falar, de vez em quando eu me perco aqui, então vocês tenham paciência comigo. Deb, querida, pode abrir seu microfone, sua câmera e pode falar. Segunda fala. Boa tarde a todos, a todas. Foi uma tarde, acho que muito enriquecedora, porque a gente elucidou várias questões aí, principalmente com a abertura, né, da Carol, da subsecretária Carol Ruas, excelente trabalho da secretaria. E eu gostaria de pontuar duas questões, né? Uma questão que é sobre realmente o 009, que foi uma luta muito grande, né, para a gente tentar trazer um direito ao auxílio, que a Aldir Blanc, ela desde o início, ela já coloca essa importância, né, de onde ela deveria chegar a todos os fazedores, logicamente. Quando a gente fala em todos os fazedores, fala também naqueles que não têm acesso direto, que têm dificuldade com o acesso à burocracia, né, à internet, à conectividade, principalmente. E esse foi o propósito do 009. Eu me chamo Débora Schultz, né, eu faço parte também do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Vila Velha. Então, somos, né, um dos responsáveis, junto com o Conselho de Cultura, pela luta para realmente sair esse edital. Fomos pareceristas assim, com o maior cuidado, realmente, em relação a essas pessoas, a necessidade dessas pessoas, e ouvimos muitos relatos, lemos muitos relatos, e a gente está muito preocupado com essa questão. Acredito muito na realocação dessa premiação, que a secretaria ela pode haver, dentro do Fundo de Cultura, prever, sabemos que é de responsabilidade da Lei Aldir Blanc, mas também é de responsabilidade do município, principalmente da nova gestão, né, que já assumiu já esse processo todo, que já vem caminhando desde abril, que a gente está nesse processo de articulação da Lei Aldir Blanc desde o começo, desde abril, tanto na nacional quanto na estadual e aqui na municipal. Então, gostaria de fazer um apelo quanto a isso, quanto a essa preocupação, a esse olhar, de poder realmente realocar essa premiação ou fazer de alguma forma que esses fazedores aí que estão sendo os mais prejudicados, certamente, possam receber o auxílio, que concorreram, né, com maior dificuldade, né? Vejo aí alguns aí que a gente conhece, que já tem anos, 40 anos, 50 anos de estrada, e que até hoje nunca conseguiu sequer um benefício vindo de edital ou de poder público. Essa é a minha colocação sobre 009. Sobre o processo também, muita gente está com dificuldade, porque se agendaram para realizar agora presencialmente e, de repente, a gente vai ter que modificar. Recebi algumas mensagens, né, em relação à prestação de contas, e aí, num dessas mensagens, coloca alguns prazos. Um coloca um prazo de 3 de abril, outra mensagem que eu recebi 15 de abril, e hoje nós ouvimos sobre 31, que se mantém 31 de março. Realmente há uma dúvida sobre isso, das mensagens que a gente está recebendo inbox, e quanto se mantém realmente no dia 31. E se essa justificativa pode ser dada agora, por exemplo, as pessoas que se prontificaram a fazer online, pode fazer um relatório, um pedido, um aditivo, uma mudança de proposta, e colocar essa proposta de uma forma mais reduzida e online, como a feira, por exemplo, como a Beca, que tem aí aulas de 6 meses, que foi colocado 6 meses para crianças em vulnerabilidade, então ao vivo, não pode ser online, né? Como que a gente pode resolver essas questões? Obrigada. Passo a minha fala. Obrigada, Deb. Subsecretário, Aline, gostariam de comentar essa colocação do colega Manfredo e da Deb? Fiquem à vontade.
essas datas que a Deb mencionou, provavelmente essas mensagens que vocês podem estar recebendo, né, de pessoas que estão com prazos diferentes, deve ser, eu acredito que seja, em relação aos espaços culturais. Como eu falei, o prazo para os espaços culturais prestarem conta vai variar de acordo com a data em que aquele espaço recebeu a última parcela de pagamento, a última parcela de subsídio, que na verdade foi uma só, né? Então, vai haver espaço cultural que vai ter um prazo diferente do outro. Então, essas divergências de informação pode ser por causa disso, ok? E em relação ao espaço cultural, gente, dos editais, o prazo é o mesmo, ok? Então, a gente está trabalhando em cima desse prazo, que já foi falado, com essa possibilidade de chegar até 30 de abril, né, como o secretário Paulo falou no início, e a gente reforçou aqui, está sendo tratado isso diante, né, da Procuradoria-Geral, então, junto a eles, para a gente ver a legalidade desse procedimento e, sim, chegar nessa prorrogação até 30 de abril, né, ganhando um fôlego a mais aí, passando desse período que a gente está, né, vendo que seria o lockdown. A gente espera que realmente seja só esses 14 dias e que isso não se prolongue mais. E aí, chegando a 30 de abril, tem um tempo ali hábil, mais ou menos, né, para ser feita essa prestação de contas. E gostaria também, em resposta à querida Deb, que há muito tempo não a vejo, a conheci lá na casa da Estael, no momento de carnaval, não sei se a Deb lembra disso, tá? Mas, quanto ao 009, eu concordo com tudo que a Deb falou. Teria que ter sido o edital que tivesse sido processado no primeiro momento. Tá? Não vou entrar no mérito, não vou olhar para trás, não vou discutir. Tá? Não entendo porque um edital tão importante para premiar mestres, baluartes, fazedores de cultura com estrada, tenha sido processado no dia 28 de dezembro, com prazo final para 31 de dezembro. Então, realmente, correu-se um risco muito grande de não ter sido, não se conseguir empenhar, e acabou acontecendo. Estamos atentos, com olhos carinhosos e de muito respeito à nossa ancestralidade cultural, tá certo? O município não vai fugir das suas responsabilidades, mas nós temos que ser bem transparentes, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Concordo plenamente, essa premiação tem que ser realizada e deveria ter sido a primeira e não a última. Mas a gente vai olhar e depois, com certeza, vamos conversar a respeito. Eu agradeço a todas as contribuições. Queria pedir um espaço de fala, só porque eu vou precisar me ausentar. Imagino que vocês também estão chegando. Claro, estamos. Fique à vontade. Tá certo. Vou ser bastante breve, gente, mas eu queria parabenizar ao Conselho pelo espaço de fala, pelo debate, pelo momento, né, que foi criado aqui, que é um momento de diálogo, sempre muito poderoso, né, entre a sociedade civil e a gestão. Queria endossar um pouco também sobre esse momento em que a gente está ainda de articulação para conquistar esses novos prazos, conquistar essa possibilidade de usar os saldos remanescentes dos recursos, que vai impactar diretamente, por exemplo, nesse edital, né, de mestres que vocês estão discutindo agora há pouco, né? Então, eu queria dizer que o Conselho, que é um instrumento, né, um espaço político por excelência, no melhor dos sentidos da palavra política, ele pode acompanhar esse processo, ele pode se manifestar em relação a esse processo, pode nos apoiar, nós que estamos, né, nessa batalha aí junto do governo federal, para conquistarmos esse adiamento dos prazos e essa manutenção do uso dos recursos que estão nas contas dos municípios. Então, eu queria usar esse momento para poder pedir, né, a ajuda de vocês para que estejamos, né, lado a lado, né, nessa pressão
junto ao secretário Mário Frias, junto ao governo federal, para que libere mais prazo, libere a utilização dos recursos, para que assim todos os municípios possam redirecionar esses recursos e aproveitar melhor nessas ações ainda durante essa pandemia, né? Eu acho que eu não falei no início, mas é uma informação importante também, mas a medida provisória 1019, que é essa medida provisória, né, que nos autoriza a processar os pagamentos em 2021, ela, como toda medida provisória, ela precisa ser votada dentro de um prazo, né? Apesar dela já ter efeitos imediatos a partir do momento que você publica, porque é um ato do presidente, ela segue para o Congresso, segue para a Câmara dos Deputados. Então, já existe uma articulação junto das câmaras dos deputados para que nessa votação, porque ela tem 120 dias para ser votada na Câmara. Então, essa votação ela deve se encerrar, esse prazo deve se encerrar por volta de abril. Então, já existe uma articulação também junto aos nossos parlamentares que são parceiros da cultura para propor emendas a essa medida provisória. E uma medida provisória ela tem poder de lei. Então, ela pode alterar alguns dispositivos da lei, como, por exemplo, essa regra de que a gente precisa retornar com os recursos para o governo federal. Então, eu queria pedir a atenção de vocês e a mobilização do setor, que é muito importante, em torno dessa agenda, tá? Porque a gente está trabalhando agora em duas vias, né? Numa via de diálogo, que já passou do prazo para ser executado junto do governo federal, por meio de um decreto, mas nessa via da articulação junto dos parlamentares, junto do Congresso, para que votem emendas à SMP e que a gente aí ganhe mais, pelo menos um ano, de execução dos recursos da Lei Aldir Blanc ao redor do Brasil. Tenho certeza que posso contar com a ajuda de vocês. E, mais uma vez, queria agradecer o espaço de fala e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada. E agora eu realmente preciso me ausentar. Um beijo para vocês. Tchau, Manuel. Tchau, Obrigada, cara. Tchau, obrigada. Sua presença, muito importante. Tchau, gente. Gente, abram as câmeras, vamos fazer um print? Eu acho que é legal, né, a gente registrar aí a presença de todos, se vocês puderem. Ainda tem uma pergunta ali. Estou tentando mudar aqui a exibição do... Isso. Quem está presente, a gente já teve um número maior na reunião, chegamos aí a quase 40 pessoas. Está sendo transmitido pelo YouTube. Esse link, logo que terminarmos aqui, ele vai ser disponibilizado nos grupos de WhatsApp para que os colegas que não puderam estar presentes nessa reunião eles possam acessar essas informações da melhor forma possível, né? Quem puder também ajudar aí a fazer um print, a gente agradece. Vou esperar mais um pouquinho para quem puder abrir a câmera, para a gente ter uma foto bonita aí para todo mundo. Ok, tem mais gente abrindo, obrigada. Estou salvando aqui, gente, meu computador está um pouquinho lento, mas a gente consegue. Ok. Alguém pode ajudar a fazer um print também? Já fiz um, vou fazer mais outro. Feito. Obrigada. Vamos caminhando para o final agora. Tem, acho que, mais uma pergunta aqui da Deb. Eu acho que é importante a gente finalizar e dar resposta, e a gente encerra, sobre o relatório de readequação de proposta que estava prevista presencial, ser reduzida e realizada online. É possível? Aline, secretária, por gentileza. Ficou claro? Acho que eu li rápido. Sobre o relatório de readequação de proposta. Desculpa. Vou ler novamente. Sobre o relatório de readequação de proposta,
proposta que estava prevista presencial ser reduzida e realizada online. É possível? Segundo a informação do secretário do Ministério do Turismo, sim. Nessa situação de pandemia, tudo previsto presencial pode ser entregue online. Ok, muito obrigada. Minha gente, vamos encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que esses diálogos, esses momentos, eu espero sinceramente que eles sejam sempre, né, contínuos, que a gente tenha esse tempo para esclarecer as questões, mas também que a gente possa se manifestar. Acho muito importante aí, né, foi falado no chat também, que a gente consiga botar para funcionar o mais rápido possível o nosso fórum, que um espaço de fala, de discussão, e que é muito importante para que isso aconteça no nosso município. Dizer que o Conselho Municipal de Políticas Culturais se reúne na última semana do mês, mais uma vez, importantíssima participação de todos. O link fica disponível na nossa árvore de links no Instagram. Se vocês puderem fortalecer as postagens, né, que são feitas lá, compartilhando e curtindo, escrevendo, é muito importante para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Então, mais uma vez, obrigada. Eu deixo a fala final para o subsecretário de Cultura, Manuel Góes, para encerrar essa reunião. Eu vi, acho que o secretário falou Renato ali também, né? Ele vai encerrar. Ok. Ei. Obrigado aí, desculpa aí eu ter que me ausentar, né? Mas faz parte do momento que a gente está vivendo. Espero que a gente possa ter contribuído aí para ter o êxodo total aí de todos os contemplados, né? A equipe fica aí à disposição. Vamos estar passando para vocês o link do online para fazer a abertura dos processos online, né? Foi muito perguntado. Isso a gente vai, até quinta-feira, isso vai estar disponível aí para poder estar passando para vocês, para poder fazer todo o lançamento. E esperamos até quinta também dar a notícia para a Dalgisa, para ela compartilhar com todos da prorrogação do prazo até 30 de abril, tá? E a nossa equipe está trabalhando forte para que isso vire verdade. Eu não sei se o Peterson está aí ainda. Já foi, né? Mas que eu acabei não cumprimentando ele aí. Foi um grande parceiro, tem sido um grande parceiro aí com informações para nós, que é fundamental para a gente poder conseguir dar sequência e construir um caminho ainda melhor aí para o futuro da cultura aqui de Vila Velha. Então, se cuide dos seus, use máscara, higienize as mãos, né? Vamos tomar conta de nós, porque ninguém vai tomar conta da gente. Um abraço para vocês, obrigado. Obrigada, boa tarde a todos, até a próxima.